E muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o seu, meu, nosso Festa do Chá. Acho que eu ia falar da segunda, né, Leonardo? Estou aqui, ó, apreciando minha aguinha. Bebam bastante água. Tá muito calor aqui em São Paulo. Que é o nosso kit para 2026 aqui, ó. Tá virado pro lado errado, Leonardo. Tudo bem. O kit. Ah, você jura, pô? Ah, se você não fala, eu não ia saber, mano. Que nosso kit aí para 2026. Tem muita coisa chegando aí. E chegou o quê? Festa do Chá aqui no nosso canal do Varane Esporte, em clima de Natal, dia 23 de dezembro. Daqui a 2 dias já temos Natal, Leonardo. Como que você tá? Tudo bem? Preparado para o Natal? Ansioso para o Boxing Day? Fala, Vargas, como que você tá? Muito prazer estar aqui novamente. Dia 300 de janeiro estaremos aqui. De dezembro estaremos aqui ainda, né? Porque tem Festa do Chá agora, tem Festa do Chá dia 29. É coisa que não acaba, né? Mas a gente não vai deixar você sem o seu conteúdo de Premier League favorito. Vamos fazer aqui o nosso programa sobre a melhor liga do mundo. E hoje, recheada de só jogão hoje, hein, Vargas? Tem cada jogão, jogo aí. cara. E tem um cara que tá tomando conta aí. 10 vitórias seguidas. É isso mesmo, Leonardo? 10 vitórias seguidas? É isso, cara. Impressionante, assim. Acho que, não sei se vai puxar aí, ou se eu já posso... Vamos puxar aqui, mas antes, essa vitória foi contra o Manchester United, que tem aquela brincadeirinha lá daquele torcedor que, se o Manchester United ganhar 5 partidas seguidas, ele vai cortar o cabelo. Se ele torcesse para o Aston Villa, que ganhou do Manchester United, ele ia ter cortado o cabelo 2 vezes já, hein, Leonardo? 2 vezes. Deixa eu pegar os números dessa partida aqui, deixa eu achar aqui, ó. Vamos lá. Aston Villa 2, Manchester United 1. E 2 gols de Morgan Rogers. Tá, cara, todo programa aqui você vem falando o tanto de dinheiro que o Aston Villa vai ganhar numa futura venda desse jogador, não é brincadeira. Foram 11 chutes para a equipe do Aston Villa, sendo 4 apenas no gol. Já do lado do Manchester United foram 15 chutes, apenas 6 no gol. 42% de posse de bola para a equipe do Aston Villa e 58% de posse de bola para a equipe do Manchester United. Com essa vitória, o Aston Villa fica ali colado entre Manchester City e Arsenal na terceira colocação com 36 pontos. Já tem uma distância bem longa aí para a equipe do Chelsea na quarta colocação, hein? E com a derrota, o Manchester United fica na sétima posição ali com 26 pontos. O destaque ali, parece um destaque bom aqui para a gente que é brasileiro, Matheus Cunha foi o autor do único gol da equipe do Manchester United. E aí, Leonardo, 10 vitórias seguidas já. O que falar desse Aston Villa, hein? Cara, é impressionante, assim, o trabalho do Unai Emery, assim, a gente elogia toda semana e vamos continuar elogiando porque é realmente absurdo. Foi absurdo no Sevilha, foi absurdo no Villarreal, conquistando o primeiro título da história do Villarreal, naquela Europa League, e agora no Aston Villa, cara. Eu falo aqui que eu acho que ele é muito subestimado, que ele foi muito injustiçado nos 2 clubes maiores que ele trabalhou, o Arsenal e o PSG, e no Aston Villa, no ano onde tinha tudo para dar errado, com o fair play financeiro batendo na bunda, com o Aston Villa segurando ali as calças da maneira que conseguia. Ele foi lá, sem muitas contratações, e reinventou esse time. Começou muito mal, começou na zona de rebaixamento, sem vencer nos 5 primeiros jogos, mas aí está. São 16 vitórias nos últimos 18 jogos, são 10 vitórias de maneira consecutiva. É impressionante o trabalho do Unai Emery. E aqui, cara, nesse jogo, jogar no Villa Park é um desespero para qualquer time que seja. A gente viu isso contra o Arsenal, o líder da competição. E agora a gente vê de novo contra um time forte, que é o United. E que não fez um jogo ruim. Não é exagero dizer que o United poderia ter saído aqui com um empate tranquilamente, ou até mesmo com uma vitória, cara. Foi um jogo bem legal, assim, mas eu achei o United em alguns momentos até um pouco melhor. Só que o Aston Villa tem o Morgan Rogers, cara. Que jogador, assim, que espetáculo. Como tá sendo legal ver ele rodada após rodada. É um nível de decisão mesmo, assim, porque eu falei, o United tá o melhor no jogo, mas se você ver os gols do Villa, foram 2 gols onde ele pega a bola e coloca embaixo do braço e mete no ângulo, sem chance nenhuma pro goleiro Lamens. Então, assim, realmente muito decisivo, muito frio. Ele até faz a comemoração igual do Palmer, né? De frieza ali. Acho que o Aston Villa vai sim muito dinheiro com ele, mas para além disso, ele também pode pensar tecnicamente nas suas conquistas esportivas, porque esse ano é um ano onde o Aston Villa pode voltar à Champions League novamente na temporada que vem, ficando no G4, mas também olha a Europa League com uma boa chance de título, até porque o seu técnico é multicampeão com o Sevilla e também campeão com o Villarreal. Então,
Pro Aston Villa é só felicidade, cara. Como eu disse, 16 vitórias em 18 jogos, 36 pontos, 3 atrás do Arsenal. É aquilo, a gente projetando, a gente ainda talvez não coloque o Aston Villa, até por uma carência de elenco, no mesmo pé de Arsenal e City. Mas pelo que está sendo feito, pelo trabalho que está sendo conduzido, a gente não pode descartar nunca esse time do Villa, principalmente jogando no Villa Park. Do lado do United, cara, achei que foi um bom jogo, como eu disse, poderia ter saído com um resultado melhor, mas é uma derrota daquelas que não é nenhuma tragédia. O United criou para poder ter empatado, criou para poder ter virado, o Matheus Cunha faz um bonito gol, num erro de saída de bola do Matt Cash. Ele poderia ter empatado o jogo, ele teve uma cabeçada embaixo da trave, ele sozinho, ele acaba cabeceando para fora. Tiveram outras oportunidades, mas é uma derrota que, evidentemente, não é legal, mas está na conta. Assim, acho que antes do campeonato começar, e principalmente pelo que é o Villa agora, eu acho que o torcedor do United não fica tão chateado assim com essa derrota. A gente sabe, o campeonato do United é de tentar voltar para a competição europeia, principalmente Champions. Perfeito, Leonardo. Vamos, então, para o empate entre Newcastle e Chelsea. Bom jogo também, hein? Vamos pegar os números aqui da partida, ó. Voltmad fez os 2 gols da equipe do Newcastle, estava 2-0. Achávamos que ia ser uma goleada ali, né? Porque até então o Newcastle estava tomando conta da partida. Mas no segundo tempo, Reece James aos 49 minutos e João Pedro aos minutos 66 empataram o jogo e por ali ficou, né? Foram 11 chutes da equipe do Newcastle, sendo 5 no gols. E para o lado do Chelsea, 14 chutes, sendo 4 no gols. 48% de posse de bola para a equipe do Newcastle, 52% de posse de bola para a equipe do Chelsea. Com o empate, o Chelsea fica na 4ª colocação e vê Arsenal, Manchester City e Aston Villa subirem um degrau a mais. Já a equipe do Newcastle fica lá na 11ª colocação com 23 pontos. Deixou a vitória escapar, hein, Leonardo? O Newcastle, hein? Cara, monólogo do primeiro tempo do Newcastle. Poderia sim ter feito um resultado melhor, um resultado até mais amplo ali para sair para o intervalo com um resultado já praticamente garantido. Mas no segundo tempo não foi um monólogo igual foi o primeiro, mas o Chelsea jogou muito melhor no segundo tempo e mereceu empatar a partida. Houveram erros ali na saída de bola também do Chelsea, o Voltemad, e que tem falado do Voltemad, né, cara? Contratação assim espetacular. Eu falei aqui, eu acho que 2 programas atrás, que se Isaac e Gyökeres não estavam correspondendo, o torcedor do Newcastle tinha outros problemas, mas o Voltemad não era um problema, porque ele realmente não para de fazer gol, e aí, apesar de estar 5 jogos sem fazer, foi lá e voltou fazendo logo 2 dessa vez. O primeiro num erro ali de saída de bola, que ele aproveitou muito bem, e o segundo dando uma cutucadinha ali no cruzamento para fazer o 2-0. Isso tudo com 20 minutos de jogo, o Newcastle já estava 2-0 e poderia ter feito mais. Realmente engoliu o Chelsea no primeiro tempo, uma superioridade no meio campo muito importante, mas um grandíssimo jogo do Bruno Guimarães, que é chovendo molhado, falar dele. Mas o Maresca conserta o time ali, acho que ele entende o que estava errado, e aí no gol de falta do Reece James, esse é outro que a gente tem que falar, que a gente tem que agradecer por estar bem, né, saudável, sem lesões, e conseguindo se manter, faz um bonito gol de falta, diminui o placar, e aí o Chelsea quem domina o jogo, né? Tem bastante chance ali para empatar, tem 1, 2, 3, até chegar na oportunidade do João Pedro, que não desperdiça. Legal também ver o João Pedro voltando a fazer gol em Premier League, né? Pelo Chelsea. E aí dando esses números finais, mas que no final do jogo o Newcastle tem outras 2 grandes chances, né? O Harvey Barnes perde um gol ali que ele não pode perder, ele deveria ter feito aquele gol e dado a vitória para o Newcastle. E também na tomada de decisão muito equivocada do Elanga no último lance da partida, onde ele sai ali num 3-2, sozinho, no 3-2, mas com 2 opções abertas, e ele resolve para o chute e acaba chutando para fora. O Newcastle deveria ter vencido pelo primeiro tempo que fez e por essas 2 oportunidades no final do jogo. E o Chelsea não pode começar um primeiro tempo tão mal assim, ser tão dominado assim. A gente sabe o quão difícil é jogar no St. James's Park, mas esse Chelsea não pode ser dominado da maneira que foi pelo Newcastle. Então, assim, são 2 times que a gente fala que não conseguem engrenar, né? Cada um, evidentemente, na sua circunstância. O Chelsea muito melhor, já é com um trabalho mais estabelecido, campeão do mundo, a gente lembra no meio do ano, e evidentemente, na 4ª colocação. A situação do Newcastle é mais drástica, né? A gente comentou aqui, alguns programas atrás, que tinha conseguido 2 vitórias consecutivas e ainda não tinha conseguido isso, já volta a não conseguir vitórias de maneira consecutiva, está na 11ª colocação, 23 pontos, é um limbo ali para um time que investe tanto, apesar de também estar ali cercado pelo fair play financeiro, não conseguir arregaçar muitas mangas,
mas é um time que tem um dinheiro, que tem investimento e que está na Champions League esse ano. Tá se classificando diretamente para as oitavas até aqui. Mas na Premier League ainda muito inconstante, e isso, o trabalho do Eddie Howe vai começar a ser cobrado daqui a pouquinho. Muito bem. Quem venceu também na rodada foi o Manchester City e, cara, na minha opinião, o Manchester City demonstra o melhor futebol ali para estar em primeiro lugar na Premier League, hein, cara? Ao invés do Arsenal ali, que venceu também na rodada, a gente vai falar depois. Vamos pegar os números, então, dessa partida do Manchester City 3, West Ham 0. Erling Haaland, novamente, chovendo molhado, fez 2 gols, e Reinders, aos 38 minutos, fez o terceiro gol ali da equipe do Manchester City. Foram 19 chutes, 8 apenas no gol, e do lado do West Ham foram 8 chutes ao todo, 3 deles foram no gol. 66% de posse de bola para a equipe do Manchester City e 34% de posse de bola para a equipe do West Ham. Com essa vitória, continua na segunda colocação a equipe do Manchester City com 37 pontos. Já a derrota, o West Ham volta na zona de rebaixamento. Volta não, já tá, né? Continua na zona de rebaixamento na 18ª colocação com 13 pontos. E o Nottingham Forest, ó, tá subindo, hein, cara? Tá subindo ali com 18 pontos. O que falar desse City? Perdeu hoje, pô. Perdeu hoje, foda. Perdeu, é verdade. Teve jogo hoje, né? A gente tá gravando contra o Fulham, não é verdade? Fulham 1-0. Fulham 1-0 contra a equipe do Nottingham. Belo resultado, então, para a equipe do West Ham, que não vê o Nottingham Forest subindo muito ali na tabela, com 18 pontos. O que falar desse City aí, Leonardo? Cara, a vitória é protocolar, né? Protocolar e de um time que tá desfilando em campo, cara. O Manchester City tá muito solto, tá muito leve, tá muito legal de ver jogar. Evidentemente, contra o West Ham muito frágil, muito limitado. O Nuno Espírito Santo, quando chegou, deu uma arrumada na casa, mas ainda assim é muito difícil esse time conseguir engrenar, cara. A briga vai ser essa aí até o fim, e assim, eu acho bem complicado, bem difícil que o West Ham escape dessa situação, até porque, e a gente nem vai falar desse jogo, eu consigo até fazer um preâmbulo aqui rapidinho, o Leeds está voando, cara. O Leeds pegou uma sequência aí de algumas vitórias consecutivas, venceu o Chelsea, empatou com o Liverpool, agora meteu 4-1 no Crystal Palace, que é um grande time. Então o Leeds se distanciou dessa briga. Não vai brigar, né? Por mais que esteja muito inconstante, eu acho que não vai brigar lá embaixo, porque tem um time melhor. Então eu vejo a situação muito complicada para os 3 últimos ali, para Wolverhampton, Burnley e West Ham, cara. É realmente muito difícil que eles saiam dessa situação. Do lado do City, é isso que eu falei, tá solto, cara, tá muito leve, tá muito legal, e você tem 3 caras ali que para mim são muito diferentes, 4 se você contar o Reinders. Que o Reinders ele começou muito bem, deu uma caída, espero que volte agora, fez um gol importante, mas quando a gente tá falando de Haaland, de Shirk e de Phil Foden, cara, tá muito legal de ver jogar, cara, tá muito leve, tá muito solto, um entrosamento absurdo, assim, e em pouco tempo, né, o Shirk, a gente lembra, ele tava machucado, voltou agora. O Foden e o Haaland, evidentemente, já estão ali faz mais tempo, já algumas temporadas, mas é um time que está se entrosando muito bem. O Guardiola conseguiu se reinventar, conseguiu achar de novo um modelo que é muito difícil de ser batido, e o City é isso, cara. A gente fala muito de que esse time sente quando não tem o Haaland, e até é uma verdade, mas o City tem o Haaland, e é isso que importa, na verdade, porque se a bola chegar para ele, ele vai decidir, e dessa vez ele decidiu de novo com mais 2 gols, cara. É absurda a temporada do Erling Haaland. Eu colocava o Kane como o melhor do mundo até aqui, né? Até o dia 22 de dezembro. Mas, cara, se não passou, esse Haaland tá chegando bem perto, viu? Porque é um negócio imparável. Evidentemente, o Kane, ele é muito melhor tecnicamente. O Kane, para mim, é o melhor jogador do mundo, assim, na atualidade. Porque ele faz defesa, faz ataque, faz meio campo, joga de zagueiro, se for preciso. Mas, cara, a temporada do Haaland é algo que tem que ser falado, assim. Não dá pra gente deixar passar, não dá pra gente não colocá-lo nessa conversa. Então, eu acho que é muito justo fazer isso. O City tá voando, cara. O City, eu concordo com você. Eu acho que o Arsenal, ele teve uma quedinha nos últimos jogos, um pouco de instabilidade, que é natural, até porque o Arsenal estava numa pegada muito forte, né, de um time intransponível, como a gente vinha falando tanto aqui. Deu uma caidinha, mas segue vencendo também, o que é importante. Só que o City, além de vencendo, tá convencendo, né? Tá jogando muito bem. Então, é um 3-0 muito justo, protocolar, como eu disse, mas que não deixa o Arsenal desgarrar e deixa o City ali no cangote dos Gunners.
Perfeito, hein? Olha que vitória do City, cara. Eu gosto muito quando o Manchester City é um dos times que eu mais simpatizo, né? Dá pra perceber aqui lá na Premier League. Não é o time que eu torço, todo mundo sabe que o time que eu torço é o Southampton, que empatou contra o Coventry City ali, do líder da Championship nessa. Ele faz de tudo para dar um gancho, né? Oi? Tem que falar, né? Tem que falar do melhor da Inglaterra, né? Bom, o que foi inesperado nessa rodada foi a segunda vitória seguida da equipe do Liverpool contra o Tottenham. Na verdade, o Tottenham também, cara. Terceira? Tá contando com o Champions League. Tá, beleza. Vamos dar essa passada de pano aí, né? O Liverpool venceu a equipe do Tottenham por 2-1. Gol de Isaac, né? O destaque negativo vai porque ele se machucou, Leonardo, de novo, cara. E agora fez de tudo para jogar no Liverpool, já não teve pré-temporada, ele se machuca, ele volta, faz gol, se machuca. É incrível ali. E o Ekitike, que também, cara, a melhor contratação nessa temporada do Liverpool é o Hugo Ekitike. E o Richarlison, pelo lado do Tottenham, fez o único gol da equipe londrina. O destaque negativo foi para expulsão de Xavi Simons no começo do jogo, aos 30 minutos ali, numa entrada criminosa no Van Dijk, sem necessidade, hein, Leonardo? Sem necessidade total, cara. Olha. Hein? Tudo bem. E o Romero ali no finalzinho foi expulso também. Então, duas expulsões para a equipe do Tottenham. Com essa vitória, a equipe do Liverpool vai para a quinta colocação com 29 pontos. Mesmo número de pontos que o Chelsea. Olha lá, o Liverpool perdeu um monte. Agora que ajeitou a casa ali, já começou a vencer, já ganhou 2 seguidas na Premier League, ela já tá colando no Chelsea e já tá colando nos carinhas ali de cima, Leonardo. E com essa derrota, o Tottenham fica na 14ª colocação com apenas 22 pontos ali. Já soma 7 derrotas na Premier League, a equipe do Tottenham, Leonardo. É bom abrir o olho, hein? Cara, o jogo foi ruim, o Liverpool jogou mal, mas conseguiu vencer. E venceu muito por conta do seu adversário. O Tottenham é constrangedor de assistir jogar, cara. Porque realmente é algo que tem um devaneio aqui, tem um suspiro a colar, mas é um time que no mais é isso aí, cara, é regularmente ruim. O trabalho do Thomas Frank é muito decepcionante. Começou de uma maneira que a gente achou que ia para um lugar muito bom, talvez voltando a um Tottenham bastante competitivo, que a gente já não vê há alguns anos, principalmente no ano passado, apesar do título da Europa League, era um Tottenham zero competitivo, com o Ange Postecoglou. E o Frank, quando chega, dá essa esperança ao torcedor. Mas esse time definha, cara. Esse time que a gente fala tanto dos problemas ofensivos, porque é verdade, o time que não sabe o que fazer com a bola, vai tendo muitos problemas defensivos também. E aí, cara, que é um aspecto do jogo do Frank que é prioridade, né? E aí, quando você tem um ataque tão fraco e uma defesa que te compromete jogo após jogo, você não vai a lugar nenhum. E é o que acontece com o Tottenham. O Tottenham nasceu 14º, depois da temporada que fez ano passado, ficando a uma posição da zona de rebaixamento. E agora 14º com 22 pontos, é vexatório, assim, cara. É um insulto aos seus torcedores de um time tão grande, de um time que a gente considera entre os 6 maiores da Inglaterra, apesar de, evidentemente... Acho que já dá para trocar já, né? Se a gente trocar o Tottenham pelo Aston Villa porque, pô, falar do Tottenham ainda tá chato, é a mesma coisa, cara. Um time que não desempenha o esporte que a gente tá acostumado a falar que é o futebol. Mas imagina o torcedor do Tottenham indo lá ver, parece, pô, aqueles 11 jogadores ali não sabem que é o futebol, parece, pô. Cara, tá bem complicado, assim. E do lado do Liverpool, também não tá legal, não, assim. É muito importante você chegar a 6 vitórias sem perder, que o Liverpool chegou com esse resultado, chegar à 3ª vitória de maneira consecutiva, mas ainda é um Liverpool muito limitado, um Liverpool que não consegue desempenhar o mínimo que desempenhou na temporada passada, que foi espetacular, terminou com o título. Então, é complicado. O Xavi Simons, evidentemente, ele compromete o jogo de uma maneira absurda, porque ele é expulso logo no primeiro tempo, ali na metade do primeiro tempo, e de uma maneira completamente imbecil, cara, assim, não dá para entender. O Xavi Simons é um problemaço para o Tottenham nessa primeira temporada. Eu não gosto de ficar carimbando nada, até porque é a primeira temporada, a gente sabe que ele vem de um futebol holandês que é diferente. Então, desculpa, futebol holandês não, ele estava lá, né? Mas ele estava no futebol alemão.
A gente sabe tava no Leipzig. A gente sabe quão diferente é o futebol alemão do futebol inglês. O Wirtz do Liverpool é o próprio exemplo disso. Tudo bem que o Kitike foge disso, mas o Wirtz é um exemplo disso. Então, acho que tem sim que ter calma. É só a primeira temporada, ele é um jogador muito bom, já mostrou isso, que tem potencial para desempenhar muito mais. Só que até aqui, cara, é muito abaixo, é muito ruim, e dessa vez, nesse jogo, comprometendo de um jeito burro, cara, assim, porque é uma falta no meio, não é nem no meio do campo, cara, tava pra linha de trás da defesa, ele dá uma solada na batata da perna do Van Dijk de maneira completamente inconsequente, é expulso ainda no primeiro tempo, e compromete todo o jogo do Tottenham ao decorrer do final do primeiro tempo e também do segundo. E foi um Liverpool que conseguiu se aproveitar disso. Não foi superior pra caramba, assim, apesar de ter um jogador a mais, mesmo com a superioridade numérica em campo, ele sofria bastante, mas conseguiu achar seus gols. Conseguiu achar seus gols também por conta do Wirtz, cara. A gente tem que falar, o Wirtz tá melhorando, tá evoluindo pouco a pouco, evidentemente não é aquele Wirtz do Bayer Leverkusen, é muito longe disso, mas é um cara que tá jogando bem melhor do que vinha no começo da temporada. E aqui, de novo, cara, primeira assistência da Premier League, bom passe ali pro Isaac, que faz o gol e acaba, infelizmente, tendo mais uma lesão, e dessa vez uma lesão bem grave, ali, uma fratura na fíbula, que vai deixá-lo afastado dos campos aí por um bom tempo. Acho que se a Suécia se classificar, não compromete para a Copa, mas eu não sei, não vi o Liverpool não divulgou o tempo de recuperação, né? Só disse que ele fez uma cirurgia hoje, que foi uma fratura na fíbula. E eu não sei quanto que é o tempo médio de recuperação dessa lesão. Mas acho que para a Copa talvez não comprometa, mas vai ficar bastante apertado ali se a Suécia conseguir essa vaga na repescagem. E aí faz esse gol com o Isaac, e aí, cara, acho que é a melhor notícia do Liverpool na temporada. Se não for a melhor junto com o Szoboszlai, que é o Hugo Ekitike, cara. Sim, decisivo. Um cara que dá pontos para o Liverpool. O Liverpool jogando mal, tá em quinto com 29 pontos, muito por conta de Hugo Ekitike e seus gols. Ele é a luz no fim do túnel para esse Liverpool, cara. E mais uma vez faz um gol ali de centroavante mesmo, brigador dentro da área, conseguindo ali dividir com o Cuti Romero. É verdade que tem muito pedido de falta nesse lance. Ele tem um empurrão ali. Eu entendo que na Premier League não se marque, mas eu acho que ele desloca o Romero e eu marcaria falta, né, nessa jogada. E ele cabeceia ali sem chance para o Vicário para fazer 2-0. E aí, cara, o Richarlison entra, né? E entra querendo tudo ali, com bastante gás, cara. O Richarlison, ele tá demonstrando muita vontade, assim, e tem que falar, né? Porque ele tem feito os gols. Nas últimas rodadas todas ele fez gol pelo Tottenham. A gente fala muito do Richarlison aqui em baixa, e de fato estava, mas nas últimas rodadas fez gol. E aqui, de novo, entra contra o Liverpool, entra bem. Raça ele sempre mostra, né? Seja em seleção brasileira, seja no Tottenham, sempre mostra. Mas entrou bem, fez um gol ali, brigado também ali de bola rebatida dentro da área, mais uma vez com falha da defesa, falha de Konaté, falha de Van Dijk, ele faz o gol. E aí o Liverpool toma uma pressão, cara, que não é com um jogador a menos, porque aí o Romero tinha sido expulso, e também justamente expulso, né? Deixa ele acaba acertando ali o Konaté. Com 2 a menos o Liverpool sofreu, cara, no final do jogo. O Alisson precisou defender 2 bolas ali, precisou fazer 2 intervenções. Isso é inadmissível, cara. Você está vencendo o seu time, um time, em teoria, um rival, né? Big Six. Fora de casa, um jogo, em teoria, difícil, e você com 2 a mais, você sofre a pressão que o Liverpool sofreu? Não dá, cara. Assim, realmente é complicado. Dito tudo isso, era importante, era necessário, era fundamental vencer. E o Liverpool conseguiu fazer isso. Dar uma estangada nessa sangria que estava um negócio absurdo, e aí preparar aí para as próximas rodadas, porque acho que, como eu disse, título ficou muito difícil, mas o Liverpool tem obrigação, pelo investimento que fez, pelo elenco que tem, pelo menos ir para a Champions League. Muito bem. Vamos falar, deixei por último, mas vamos falar de Arsenal, né? Que meio que massacrou, assim, ó, entre aspas, ali, a equipe do Everton, se a gente for pegar pelas estatísticas, e ele fez gol, Leonardo. Faça a máscara aí, ó. Até que enfim foi de pênalti, mas tudo bem. Já era hora, né? Já era hora. Não vou ficar pegando no pé sempre do Gyökeres aqui, mas ele foi o autor do único gol aqui de pênalti que deu a vitória para o Arsenal contra a equipe do Everton fora de casa, tá? Chutes no gol, 2. Apenas 2 chutes do Everton. E nenhum dos 2 foi no gol, tá, Leonardo? Nenhum dos 2, tá bom? Enquanto o Arsenal chutou 13 e apenas 2 foi no gol. 67% de posse de bola para a equipe do Arsenal, 33% de posse de bola para a equipe do Everton. Com essa vitória, o Arsenal continua
na liderança da Premier League com 39 pontos, 2 a mais que o City, que é o segundo com 37. E com essa derrota, o Everton fica na 10ª colocação com 24 pontos. 1-0, Leonardo, o campeão da Premier League aí, ou vai ter mais pano para manga o Arsenal vai dar pra gente aí? Cara, o Arsenal mais uma vez passou muito longe de fazer um grande jogo. Passou muito longe de fazer um jogo brilhante. Mas você disse aí a estatística. O Everton deu 2 chutes no gol e nenhum foi em direção, né? Então, assim, evidentemente, isso não é só mérito do Arsenal. Nesse jogo aqui tem muito de demérito do Everton também, que fez um jogo bem ruim, bem fraco, assim. Mas, defensivamente, estava conseguindo segurar a equipe do Arsenal. No ataque estava muito abaixo. Até porque, é bom se dizer, né? Vai começar a Copa Africana de Nações, então o Everton não tem o Ndiaye e também não tem o Gueye, que são 2 jogadores fundamentais para esse time. E desse jogo, o Brughouse estava suspenso, então o Everton estava bastante desfalcado para essa partida. Mas o Arsenal controlou a partida, mesmo não fazendo um jogo brilhante, como eu disse, teve as melhores oportunidades, já podia ter aberto o placar. O segundo tempo melhora bastante. E aí, cara, o lance do gol, o Gyökeres é empurrado dentro da área ali. Eu não daria pênalti, tá? Pelo que eu vi, eu não achei pênalti. Mas eles já estavam pedindo pênalti nesse lance do Gyökeres, com o empurrão do zagueiro ali, que ele cabeceia, em teoria ele cabecearia a bola, ele é deslocado, e a bola vai para escanteio. No escanteio, o nosso amigo, eu não perdi o nome daqui do zagueiro, foi o Tarkowski. Cara, o que ele quis fazer ali não é inadmissível. Assim, levantou os 2 braços, botou a mãozona na bola, assim, não entendi, parecendo o Van Dijk, aquele jogo da Champions League contra o PSV, e aí, evidentemente, o juiz deu o pênalti. Então, se o torcedor do Arsenal ficou reclamando ali de ser prejudicado no lance anterior, logo na sequência teve um pênalti, aí sim, muito claro que o Gyökeres bateu e não desperdiçou, pelo menos isso ele tá fazendo, ele continua fazendo muito bem, né? Bater pênalti, ele é especialista. Então, vitória importante, e depois do gol o Arsenal cria até mais, tá? Cria mais para poder empilhou algumas chancezinhas ali, poderia ter alongado o placar, não conseguiu, parou na trave 2 vezes, uma com o Trossard, outra com o Zubimendi. Então, é aquilo, cara. O Arsenal é isso aí, assim, 0 chutes a gol, cara. É um time muito difícil de ser batido. E mais uma vez, apesar de não ter feito um jogo brilhante, foi lá, seguro, precisava vencer, era um jogo importante para vencer o Everton desfalcado, viu o City venceu a equipe do West Ham por 3-0, então, vitória importantíssima, mantém a diferença de 3 pontos, e agora dá uma respirada aí, até pegar aqui o Arsenal na próxima rodada, enfrenta o Brighton em casa, então é bom porque joga em casa, mas o Brighton que é um time difícil, que às vezes costuma enroscar ali para os times maiores. Era fundamental essa vitória. Fundamental, 3 pontos garantidos, 3 pontos muito importantes para manter o Arsenal aí numa boa posição em relação ao Manchester City. Muito bem. Vou passar aqui então, Leonardo, os jogos que vão acontecer no próximo sábado, na próxima sexta-feira, na verdade, dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, temos Manchester United e Newcastle, às 5 horas da tarde. No sábado, aí começa um monte de jogo. Ó. Sábado, 9h30, Nottingham Forest e Manchester City. Um pouquinho mais tarde, meio-dia, teremos West Ham e Fulham, Brentford e Bournemouth, Liverpool e Wolverhampton, Arsenal e Brighton, Burnley e Everton. Também no sábado, às 2h30, Chelsea e Aston Villa. No domingo, 2 jogos. 11 horas da manhã, Sunderland e Leeds, Crystal Palace e Tottenham. E a classificação geral fica assim, ó. Em primeiro lugar fica o Arsenal com 39 pontos, o Manchester City com 37 é o segundo, na terceira colocação o Aston Villa com 36 e fechando ali os 4 primeiros, o Chelsea com 29 pontos. Na zona de rebaixamento, o West Ham com 13 pontos é o 18º e o Burnley é o 19º com 11 pontos, Leonardo. E fazendo a pré-temporada para a Championship, o Wolverhampton com 2 pontos apenas é o último. Perdeu de novo, né? Perdeu de novo. Mas normal já, né? Por hoje é só, Leonardo. Mais algum destaque aí? Cara, acho que não. Acho que o destaque que eu queria dar era aquele mesmo que eu dei durante o programa, cara. O Leeds muito bem, assim. 4-1 no Crystal Palace, realmente me surpreendeu. Já vinha de bons jogos aí, eu falei, a vitória sobre o Chelsea, empate com a equipe do Liverpool, e antes também o empate com o Brentford fora de casa, a gente sabe que é difícil jogar lá. Legal ver o Leeds aí num bom campeonato nesse retorno deles à Premier League.
Perfeito, então. Pessoal, agradeço a você que nos acompanhou aqui nessa terça-feira calorosa aqui, no dia 23 de dezembro. Desejamos um ótimo Natal e semana que vem estaremos de volta com mais Festa do Chá. Valeu. Beijo no coração de todos e até a próxima.